dos sons dos mares conturbados da experiência humana e a voz, uma voz de muitas águas do Senhor da história. Por fim, andar com Jesus é fazer da vida a própria liturgia e da liturgia vida. Em Cristo, existir já é culto e o corpo é um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. A mente é o santuário, é o altar que oferece culto inteligente. Na verdade, Cristo transforma a vida em um verdadeiro sacramento. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Fechemos os nossos olhos, não para a gente olhar para o escuro ou para o nada, é para a gente olhar para dentro e focar somente no Senhor. Pai, nesta noite nós nos reunimos como tua igreja, como aqueles que responderam a Ti, como aqueles que disseram: sim, Senhor, eu quero te seguir, eu quero acompanhar os Teus passos. Por isso nós pedimos esta noite, ó Deus, que no nome do Teu Filho Jesus, aquele a quem ressuscitou dentre os mortos, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que nem os céus dos céus podem comportá-lo, porém esse que vive em corações humanos, é no nome do Teu Filho Jesus que pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações a Tua palavra, que o Espírito Santo venha ungir as palavras que serão ditas, para que elas não sejam apenas uma história, não seja apenas uma teoria, não seja apenas um conto, mas ela seja aquela verdade profunda que fala com o ser da gente, que mexe com a gente, que transforma a gente, que saculeja o nosso interior. Ó Deus, que o Espírito Santo possa nessa noite fazer grandes coisas na nossa mente, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso entendimento, porque a Ti nós entregamos um culto vivo, um culto santo e agradável a Ti. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que necessariamente não precisa ser em cânticos, é apenas a maneira como o nosso coração se coloca diante de Ti. Já é um adorar, já é um prostrar-se, já é um dedicar a Ti o culto vivo, racional, inteligente. Ó Deus, nós Te agradecemos, nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, o Teu amor veio primeiro, Pai. Por isso nós Te agradecemos e pedimos que fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Vou pedir para que vocês abram no livro, no Velho Testamento, no livro de Juízes, no capítulo 6. Capítulo 6 de Juízes. Algo muito importante da parte do Senhor, da palavra do Senhor, que fala sobre a opressão dos midianitas. Um texto muitíssimo conhecido pelos leitores da Bíblia, por nós que lemos. Juízes capítulo 6. Um tempo dificílimo. Deus levanta juízes para livrar o povo dele, para ser o resgate, para ser a mão poderosa de Deus, porque sempre algo aqui se repetia. Presta atenção, olha só. Por que Deus levanta juízes? Para livrar o povo dele. E por que o povo precisava ser livre? Porque constantemente esse mesmo povo, que era o povo que Deus havia amado, o povo que Deus havia escolhido, o povo que Deus tinha libertado, era esse mesmo povo que constantemente, no livro de Juízes vai repetir isso várias vezes, e fizeram o que era mal perante o Senhor. Esse mesmo povo a quem Deus havia tirado do cativeiro, havia libertado, constantemente fazia o que era mal perante Ele, o Senhor. Significando que há muitas e necessárias e profundas mudanças que devem haver no corpo de Cristo, na nossa vida,
na nossa mente, no nosso caráter, no nosso coração. É constante. A salvação espiritual é imediata. Se eu creio em Cristo, se eu morro, eu vou para a glória, eu vou para o céu, eu vou estar com Cristo. Mas a salvação, ela se expande na nossa alma. É por isso que ela tem que tratar o meu caráter, ela tem que tratar as minhas emoções, ela tem que tratar a minha personalidade, ela tem que tratar-me de uma maneira integral. E parece que aqui é exatamente o que acontecia com esse povo. Olha o que diz o versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados, tendas, e viam como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, olha só, contudo, porém, entretanto, não destes ouvidos à minha voz. Eu acho isso importante, porque a gente se atenta muito à ação de Deus, o Deus que amou, o Deus que livrou, o Deus que libertou, tirou do cativeiro, aleluia, glória a Deus. A gente se esquece desse pormenor. É Deus dizendo: apesar disso tudo, não deram ouvido à minha voz, deflagrando algo que é constante na nossa geração, a incapacidade da escuta. Hoje nós cantamos: fala Deus, fala Deus, fala Deus. A questão não é se Deus fala, a questão é: se Deus fala, eu tenho a capacidade da escuta? Será que eu ouço? Será que eu escuto? Será que eu ouço? Será que eu vou ouvir? Será que não é por isso que nas cartas do Apocalipse, quando começa, o Espírito diz: quem tem ouvidos, ouça o que eu, o Espírito, estou dizendo a vocês das igrejas? Porque uma das tragédias da nossa geração é essa incapacidade da escuta espiritual. Contudo, não deixe os ouvidos à minha voz. E Deus é esse Pai. Deus é esse Pai com essa paternalidade de cuidado, de querer trazer, de juntar, mas nós ficamos dispersos. Porém, esse texto, quando nós lemos, ele está falando de quê? De renovação individual, de um homem que foi renovado. Gideão, nós vamos lá na frente, você vai ler, Deus, no meio desse contexto, encontra um homem chamado Gideão. Está lá, o cara está com medo, ele está fugindo, ele está totalmente alienado de tudo em relação a Deus, mas de repente ele é impactado por Deus, porque Deus fala com ele. É o anjo que fala com ele, mas podemos dizer que era Deus que estava falando com ele. Então ele fica cara a cara com Deus. Isso provoca, ebula nele, efervesce nele um despertamento espiritual, uma necessidade de que algo profundo acontecesse com ele, não só com ele, porque uma das coisas que acontece na nossa vida cristã é que quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida não nos serve apenas para nós mesmos. Quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida não nos serve apenas para nós mesmos. A partir de agora, quando eu me encontro com Cristo, a minha vida serve ao todo, ao conjunto.
Então, trazendo para o nosso momento, para a igreja. Não é com o povo de Israel, é com a igreja de Jesus. Por isso, aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, aquilo que Deus te deu, e a gente poderia em outro momento falar sobre as parábolas das 10 virgens, a parábola em que ele dá talento para um, talento para outro, para que eles possam trabalhar, para que quando o Senhor voltasse, prestasse contas, porque haverá um dia uma prestar de contas, né? Enfim, mas a gente precisa entender que Deus nos capacitou, nos deu talentos, dons e capacidades, e que agora eu sirvo com um propósito. Depois que eu conheci, eu não sirvo apenas para mim mesmo, eu sirvo para o povo. Então eu preciso despertar. Eu preciso fazer como Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para o rei. Porque a gente coloca a mão no arado, querido, a gente vai ter que arar a terra. Vamos ter que semear, vamos ter que labutar, vamos para lide, vamos fazer qualquer coisa. Não dá para voltar atrás. Mas pastor, eu estou cansado, eu estou desistindo. Não, querido, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos e vamos caminhar. Não me coloco como uma pessoa satisfeita, acomodada, sabendo que você está ficando pelo caminho. Isso reflete na vida da igreja. Quando a gente sabe que o Senhor venceu os inimigos por nós, nos amou, nos libertou, contudo a gente não está dando ouvido à sua voz. A gente precisa voltar a ouvir. Em que eu preciso novamente ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, na minha vida? Para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa andar junto, para que ministérios comunguem de uma coinonia, de algo em comum, para que a gente possa cantar de novo que somos corpo, totalmente ligados, unidos, em amor. Quase a gente não pode mais cantar isso, a gente está muito dividido. Porém, o Espírito Santo, ele vem, sempre quando ele vem para unir, para reconciliar. Aqui é um texto que fala de renovação pessoal. Gálatas, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos repetir: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. O que você está preso? Quem foi que te deu as chaves para você trancar novamente? Conquanto o contexto seja o judaísmo que estava imperando ali, mas a gente pode ampliar isso aqui. Ele foi para a liberdade que ele me libertou, a liberdade para ser o rei, para viver o rei. Porque a gente parece que se acostuma, tem culto tal dia, tal hora, tal momento, a gente se acomoda a isso aqui. Gente, a gente precisa ser batizado novamente com essa infusão do Espírito, para vir para cá, para servir com alegria, com esse óleo que se derrama sobre nós e queima a nossa vida, a nossa entranha. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E temos que viver essa liberdade. Permanecei, pois, firmes. Permanecei. Então eu tenho um compromisso de permanecer. Se Ele me libertou para ser livre mesmo, Ele me libertou. Então eu permaneço. Eu tenho que permanecer. Eu tenho que insistir. E não me submeter de novo a jugo de escravidão. Significa que Cristo nos libertou do pecado, da culpa, de uma religiosidade baseada em regras, em normas. Nos libertou disso para que a gente possa viver de verdade. Eu quero viver de verdade. Você quer? Então, quando a gente se encontra com Cristo, a minha vida, ela tem um propósito. Não é mais servir a mim mesmo. Tem um propósito de servir ao corpo de Cristo, Jesus. Ele deu talento para um, para outro, e depois ele deu prestar conta. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. No último ano ele disse: serve mal. E ele é castigado. E como, Fábio, esse texto aqui, nós não vamos ler o todo, ele é muito extenso, mas você conhece a história. Gideão. Eu quero viver um despertamento, eu quero que a minha igreja, a minha comunidade, o corpo de Cristo, possa viver esse despertamento. Aqui a gente tem alguns princípios, não é mágica, não é 5 dos 10 passinhos que a coisa vai mudar, é permanecer firmes, insista,
persevere, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo que vai ter oposição, vai ter dificuldade. O reino de Deus, querido, hoje a porta está muito estreita. Jesus está com toda a razão. Larga é a perdição. Ele está se perdendo, muitos estão se perdendo dentro da igreja. Mas quando Deus nos dá uma palavra dessa, Ele não está apenas dizendo: olha, seus culpados, vocês estão condenados. Ele está dizendo: estou apontando o erro, mas eu estou também mostrando o caminho para vocês saírem. Primeira coisa, eu quero viver um despertamento, mas esse despertamento ele não vem, e ele não vem enquanto os filhos de Deus fazem o que é errado. Versículo 1, vou repetir, ele diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Mal perante o Senhor. E qual a consequência disso? Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Será que a metodologia de Deus, de Jesus, por causa da sua graça, mudou? Porque nós vemos Jesus disciplinando igrejas lá nas cartas do Apocalipse. Tenho porém contra ti, se tu não te arrependeres, removerei teu candeeiro, matarei teus filhos espirituais, né? Não filhos. Então, um Deus que se permitirá. Estou olhando para a terra, onde eu encontro fé genuína. Olho para a terra, onde eu encontro filhos que intercedem de verdade. Estou olhando para a terra, onde eu estou encontrando corações devotados a mim. Porque aqui diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal e foram entregues nas mãos do inimigo. Jesus diz exatamente isso: vocês que são o sal da terra, vocês têm que dar gosto para esse desgosto do mundo. Vocês como sal, vai ser essa comunidade da preservação, porque o sal preserva. Mas se vocês perdem o sabor, se vocês perdem a existência, o significado, para nada mais presta, senão sendo lançado fora, ser pisado pelos homens. É Jesus que está dizendo isso. Não tem que começar com a política, não tem que começar com a prefeitura, não tem que começar com ONGs, tem que começar comigo, tem que começar com você, tem que começar com a igreja. E nós vamos ver que Deus não está interessado em multidão. Para começar, para iniciar, número para Deus nunca foi o problema. Aliás, Ele sempre subverte todas as coisas, sempre. Ele vai salvar um homem, um profeta, dentro da barriga de uma baleia. Quando ele decide salvar um dos seus filhos, ele já está dentro os leões lá na cova dos leões. Parece que ele permite que o camarada chegue até ali, quando parece que não tem solução, e fala: agora eu vou mostrar. Porque soluções óbvias, isso muita gente faz, Deus faz algo diferente. Mas, o que eu quero dizer, irmãos, isso é para liderança, isso é para ministério de louvor, ministério de obreiro, ministério de mulheres, para pastorado, para cada um de nós. Tem que haver arrependimento profundo, conversão de caráter, revolução ética na nossa cabeça. Em cada um de nós, aquela consciência de que aquele diante de quem nós estamos é santo, 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 trilhares de vezes santo, e toda a terra está cheia da sua glória, que eu e você somos propriedade exclusiva dele, carregamos sua marca, levamos seu nome, sua bandeira, sua palavra, somos seu povo. Então nós temos que parar de fazer o mal. Pastor, graças a Deus eu estou nisso aí, eu estou até bem, eu não estou aprontando. Mas Tiago, creio eu, inspirado pelo próprio Espírito Santo, diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem. A gente sabe fazer o bem? Conseguimos fazer o bem, amém? Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não é
a multiplicidade da maldade, mas é a ausência das minhas ações bondosas. Porque quando o homem de Deus, a mulher de Deus cessa, para, a iniquidade aumenta. E eu tenho certeza, querido, que no corpo de Cristo, tão importante para Deus que vê todas as coisas, e me ver pregando, tão importante para Deus, não é só quem está aqui, mas é aquele que está limpando o chão, lavando o banheiro, que está servindo, que está visitando, que está aconselhando, que está treinando para prestar um culto excelente ao Senhor. Aquele que sabe fazer o bem, sabe o que tem que ser feito, porque não é mais um menino. Não estamos ensinando peixe a voar, estamos falando com discípulos de Jesus. Ele está dizendo: esse que não é mais criança, sabe o que tem que ser feito? É o bem, faça. E faça com excelência. Faça com o melhor coração. Faça com o melhor dos tempos. O que você está fazendo não é para homem, você está fazendo é para a glória de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu disse que, inicialmente, essa é uma palavra de renovação individual. Quando Deus está falando: olha, deixe de fazer o mal, que haja uma profunda e radical transformação em ti, é porque Ele quer de fato fazer de mim um instrumento da sua graça, da sua obra. Pare de procrastinar, ou apenas dizer que quem tem que levar a igreja nas costas é sempre o pastor. Nós estamos aqui unidos para carregar essa equipe juntos, irmãos. Talvez tenha aí você que está cometendo um pecado, porque você sabe que você podia estar pregando a palavra, podia estar lendo a palavra, estudando a palavra, sendo até um professor de escola dominical, você se acomodou, sabe o que tinha que fazer bem e você não faz, está cometendo um pecado, podia estar envolvido numa atividade da igreja, em algo que é para crescimento espiritual, é algo que vai edificar o corpo, mas aí você se acomodou. Porque deixar de fazer o bem, quando se tem a oportunidade e a capacidade, é considerado pecado, e é conhecido na teologia como pecado de omissão. O ensinamento básico aponta que o pecado não ocorre apenas quando se comete o mal, mas também quando se deixa de praticar o bem que estava ao alcance das mãos. Meu Deus. Nós somos filhos da bondade do nosso Deus, do nosso Pai. Então reflita. Deixa o Espírito trabalhar no seu coração. Fala: onde que eu estou errando, Senhor? Onde que eu estou pecando? Porque maior do que o pecado que eu possa admitir é a capacidade de Deus de me perdoar e de alinhar todas as coisas de novo, trazer graça, luz, entendimento. Segunda coisa, a igreja, ela não vive esse momento de despertamento, de graça, de uma efervescência, enquanto os filhos dele estão ali escondidos. O que diz o versículo 2? Olha o versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram para si, por causa dos midianitas, as covas que são nos montes, as cavernas e as fortificações. Por causa do inimigo, os midianitas pecaram, sofreram invasão. Eles invadem, a história conta isso, que virou uma bagunça. É midianita, malequita, vem outro não sei da onde, invade, se acampa, se apropria, e eles estão ali, se escondendo, se enclausurando, se fechando em guetos, se ausentando da vida e do mundo. Veja bem que isso aqui é totalmente oposto à vida que Jesus quer de nós. Jesus nos coloca na vida, é no chão, é no caminho, é na existência. Não há espiritualidade que se viva dentro de um templo, dentro de um cômodo, dentro de uma estrutura. A vida acontece
é da existência. Esses aqui se enclausuraram, se fecharam, se amedrontaram. Aí o que eu penso? Quando eu leio isso aqui, volto para Jesus. A gente tem que olhar com um olhar além de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não pode pegar uma cidade, ou pegar essa cidade aqui e vou esconder ela em cima de um monte. Não tem como, você vai ver a cidade. Ali não é lugar de se esconder. É impossível você não notar. Como ele diz também, não se pode esconder uma candeia. Né? Uma candeia não fica debaixo da mesa. Uma lamparina, uma vela, ou seja lá o que for, algo que ilumine. Uma candeia não fica debaixo da mesa do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Alumia a todos que se encontram na casa. É uma coisa familiar, pessoal, uma coisa íntima. Mas ele diz que vaza dali. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam, olha, vejam, eles vão ver. Jesus está dizendo que eles verão a vossa luz e as vossas boas obras. Então chegou a hora da gente fechar essas fortificações. Vamos voltar a colocar a terra nessas obras ali. Porque não é obra de Jesus, não é obra de Deus. Porque a gente tem o quê? Em Cristo, visibilidade. Essa casa construída em cima de um monte é visível. Eles vão ver as minhas boas obras, as minhas boas ações, e eles vão glorificar Deus. Você vê que a coisa é. A nossa vida fica bonita por causa de Cristo, fica atraente como um imã. Por um lado, inimigos, que você vai se parecer com Jesus, né? Jesus mesmo disse que a gente ia ter muitos inimigos. Perseguiram a mim, Jesus, imagine vocês. Por outro lado, onde Jesus andava, havia uma coisa cativante, havia uma coisa que atraía. E era só a gente que estava na bagaça. Mas ele veio foi para ler os enfermos, foi para curar os enfermos. Não veio para os santos, veio para os doentes. Alguns dizem assim, olha, coloca na placa da igreja assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu mudaria, eu colocaria assim, proibida a entrada de pessoas que não desejam ser transformadas. Porque o processo de Cristo na nossa vida de Deus é a nossa transformação até nós nos encontrarmos com Ele. Nunca seremos transformados totalmente até nos encontrarmos com Ele. Nem por isso, por saber que eu preciso de transformação sempre, eu vou me acomodar. Então, visibilidade é vista por todos de longe, a postura, a obra, a fé não passa despercebido. E o testemunho prático, né? As boas obras. Esse testemunho que as pessoas veem de você, o teu caráter, a tua ética, o teu comportamento, o teu valor, a tua humildade, a tua honestidade, coisas que no nosso meio está, vocês sabem. Crente hoje para o mundo já está o caos, mas ainda assim, ele sendo o caos, falar de crente hoje, eles têm um motivo para desdenhar. Nós estamos envolvidos com muita coisa suja, com muita coisa feia, negócios ilícitos, etc. Enfim, fizeram o que era mal, digamos. Mas ele está dizendo assim, gente, testemunho. As boas obras, eles vão ver, eles vão glorificar. Juízes, capítulo 6, versículo 6, aí, versículo 6, o que diz aqui? Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aclame ao Senhor. Por causa do que eles ficaram debilitados. Parece que houve uma coisa que acabou gerando neles aquela inquietação do filho pródigo que disse: vou voltar lá para a casa do meu pai, porque eu tenho certeza que, mesmo sendo um dos servos, ele vai me aceitar. Eles falaram: vamos clamar ao Senhor, vamos sair
desse nível de pensamento. Vamos parar apenas de conjecturar, de pensar, de teologizar. Vamos transformar essa teologia em uma teologia que faça orar, que faça interceder, que nos leve a nos colocar de joelhos. Eles clamavam ao Senhor. Clamaram, né? Clamaram apenas, dando a entender que foi uma coisa assim única e parou ali. Eles clamavam ao Senhor, eles oravam ao Senhor, eles estavam em oração, falaram, se angustiaram, oraram ao Deus de sua vida e derramaram o coração deles diante de Deus. É uma igreja que clama, é uma igreja que busca, que ora, que fecha a porta, que curva o joelho, que geme, que se angustia diante dele, que não se contenta em ver a situação do povo de Deus como está, que ora quando se ajuda sim, ora quando está no culto, mas que ora muito mais quando não tem culto acontecendo, ora como, sobretudo como estilo de vida, ora quando anda, quando desanda, quando está junto ou não, porque ele sofre com o estado do povo de Deus, como eles estão. É Paulo que diz também lá em Gálatas, olha, meus filhos, ele chama a igreja de meus filhos. Esse é o coração paternal, pastoral, paternal. Quando o pastor, a liderança, ele tem que falar com a igreja, ele tem que chamar a igreja, ele tem que conclamar na igreja. É esse coração paterno dizer, meus filhos, eu, de novo, mais uma vez, repetido mais uma vez, eu estou sofrendo por vocês como dores de parto. Mulher sabe o que é isso, nós homens não sabemos, mas ele diz, eu estou com dor de parto, porque eu estou querendo que Cristo seja formado em vós, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou ensinando, eu estou batalhando, e estou sofrendo, porque eu quero ver Cristo formado em vocês, porque quando chegar lá, a gente vai chegar junto. Olha lá, estamos juntos, caminhando no céu, uhul! Aquela glória, aquela majestade, aquela coisa que está com a gente na nossa mente aqui, não tem como a gente imaginar que Cristo deve ser formado em mim. Não é ser religioso, frequentador de culto, de reuniões apenas. Quem é você? Eu sou alguém a quem Cristo está sendo formado. Se não for, eu acho que a gente vai falar e depois não vai acontecer. Quem responde ao chamado de Jesus são aqueles que nasceram de novo, são os discípulos dele. Como eu disse, não tem como pedir para que alguém que não nasceu de novo tenha uma vida santa. Não tem como. Como é que eu vou exigir isso? Agora, de quem eu sei que caminha junto, que está perto, que está próximo, que creu, que não está nisso aqui da agora, tem muito tempo, a gente pode dizer, Senhor querido, desperta, reaviva o dom que é antigo, porque Deus tem profundas maneiras de nos qualificar, de nos trazer de volta. Aqui nesse contexto, quando Gideão é tocado por Deus, há um despertamento. Quando Deus fala com ele leva uma palavra para o arraial, a galera pensa assim, é festa, é banquete, Deus vai nos libertar, e aquilo que poderia ser um grande movimento de conscientização, de conversão, começa a virar uma bagunça. Deus sabe disso. É gente que vem apenas para pular, é gente que vem apenas para gritar, mas não para se envolver. É gente que quer Jesus como Salvador, mas não quer Ele como Senhor da vida. Porque aqui diz exatamente isso. No capítulo 7, o versículo 3, nos diz isso. Deus diz o seguinte, olha Gideão, esses 300, ele já chega com 300, né? Estou pulando, adiantando bastante. 300 homens que estão ali, que ele vai selecionar, ele vai selecionar 300. Tem uma multidão com eles, muita gente. Deus falou, opa, tem muita gente aí. E eles podem chegar lá e dizer, olha, quem nos deu a vitória não foi Deus, fomos nós, porque nós somos em número, fomos maiores do que eles. Então vamos fazer um trabalho com eles, Gideão. Quem desse povo, fala para eles, Gideão, quem
está com você for tímido, tiver medo da briga, tiver medo da pancada, do choque, da luta, do embate, do confronto, diga para ele, Gideão, volte para casa. O que o texto diz? Uma multidão voltou para casa. Porque viveram aquele êxtase daquele momento. Sabe aquele culto que você vive assim, e você fala, uau, vivi um culto maravilhoso, abençoador. Aí volta para a vida, a coisa não acontece bem, volta para o culto, achando que o culto tem que ser idêntico àquele que ele viveu, para que ele possa se animar a viver de novo aquilo. E às vezes isso se repetir. Mas aqui nós estamos falando de constância. É de gente que vive um momento de ebulição do Espírito Santo, mas que não tem que ter medo do confronto, da luta, do embate, da seriedade, da briga, da pancada, porque o reino de Deus é tomar a força. O reino de Deus é conquistado através da luta. E ele está dizendo que um batalhão nisso foi embora, olha só, Senhor. Eu falei para eles que tem medo da pancada, do choque, do embate para voltar para casa, olha quantos foram. Mas ainda bem que o Senhor separou isso aqui. Não, Gideão, tem muita gente aqui. Mas, Senhor, eles são muitos lá, já saíram por casa, já foram muito embora. Por isso que Deus estava preocupado nesse contexto com multidão. Não, eu tenho um outro teste para eles, Gideão. Nesse grupo, não tem tempo, uma vez, para pessoas distraídas. Faz o seguinte. Aqueles que vão derrotar os inimigos, aqui o versículo 4, aqui, ó, é melhor ler, capítulo 7, né, versículo 4, que diz assim: ainda povo demais, faça-os descer as águas, vão beber água, e ali vão provar. Aquele de quem te disser, este irá contigo, isso não te virá. Porém, todo aquele de quem disser, este não irá contigo, esse não irá. Aí, o versículo 5, né? Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse você põe à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foram números que lamberam, levando a uma boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Em outras palavras, aqueles que tiveram que beber água distraídos, foram colocados à parte. Os que beberam água de uma maneira completamente atenta, Deus os separou. Quem foram esses? 300. Quando Deus separou esses, Ele disse: agora vocês estão prontos para vencer essa guerra. Não preciso de mais pessoas numerosas para vencer a guerra. O que Deus está dizendo? Não há vez para distraí-los. Para a gente que está pensando em muita coisa, para a gente que está priorizando algo que não seja aquilo que Deus, naquele momento, colocou no coração dele. Aqueles que vão derrotar inimigos, aqueles que vão ver a igreja crescer, que vão despertar, são aqueles que vigiam, que oram, mesmo quando fazem as necessidades mais básicas da vida. Você está na escola, você está no trabalho, você está na faculdade, você está no carro, você está dentro do ônibus, você está dentro do elevador, mas vigiam mesmo quando estão fazendo essas coisas triviais, porque é gente que não baixa a guarda nunca. É gente que não se permite esmorecer, tem que estar de olho aberto o tempo todo. O diabo, o vosso adversário, está ao derredor, como leão, querendo rugir, como leão, querendo tragar vocês o tempo todo. Gente preparada para esse momento, tem que ser gente que não se distrai. Não se distrai. Vocês estão compreendendo? A gente precisa que Deus desperte isso em nós. Estou dormindo mesmo, estou distraído demais. Eu preciso acordar, preciso levantar, preciso dar um up na minha vida espiritual. Eu estou separando muitas coisas, vida espiritual e secular. Eu tenho que saber que para Deus não existe espiritual e secular, não existe vida espiritual. Na verdade, a espiritualidade é a vida. Até aquilo que eu como, se eu dou graças a Deus, eu estou dando graças a Deus por isso. Quando eles, vou tentar me adiantar aqui, quando ele recebe essa missão para esses 300, o coração dele ainda está assim, dolorido, ainda está um pouco assim, receoso. Será que nós vamos vencer? Deus fala: vou tratar, antes de fazer esse novo vencer, eu vou tratar o meu filho. Gideão, pega o seu moço puro, desce lá no arraial do inimigo, lá dos midianitas,
E assim ele faz. Quando ele chega, eles ouvem uma história. Eles chegam lá, escondidos, na moita. Tem 2 guardinhas lá conversando. Olha, eu tive um sonho essa noite. Rapaz, conta esse sonho aí. Freud explica. Na verdade, Deus explica. Vai explicar para o Gideão. Olha, porque no meu sonho eu vi um pão que descia sobre o nosso arraial e derrubava todo mundo, e derrubava as nossas casas, as nossas tendas, e matava todo mundo esse pão, e acontecia um desastre. O outro falou: eita rapaz, sabe o que é isso? É Gideão. Eu acho que tudo isso aqui a gente foi entregue nas mãos dele. Quando o Gideão ouve essa história do sonho, ele volta todos os pessoas e fala: galera, 300, não é 300 de espada, mas é 300 do Senhor. Deus nos entregou esses nossos inimigos. Ele falou, ele deu o sinal. Sabe por que esse sonho? Porque eles passaram 40 anos, os midianitas, amalequitas passaram 40 anos usurpando, roubando trigo. Roubando o quê? Pão. O trigo que eles estavam roubando, o pão que eles estavam roubando, no psiquismo coletivo daquele arraial de todos eles, já havia uma coisa, Deus já estava trabalhando naquela mente daquele, é o Espírito Santo não convence o homem do pecado, do juízo, já estava trabalhando na mente deles, já estava trazendo uma consciência de culpa, isto é, esse pecado que nós fizemos contra esse povo de Deus, ele vai ter que ser feito bumerangue. Nós jogamos, mas ele vai voltar. Ele vai voltar para ferir. Deus está dizendo através desse sonho que esse pão roubado voltaria sobre eles como bomba. Eles já estavam sendo tomados por essa convicção de que havia praticado algo, e esse algo se voltaria contra eles. Por isso que a gente tem que ser chamado a fazer o bem, a cometer o bem, porque não há nenhum tipo de maldade que eu cometo na minha vida, eu sei que um dia essa maldade se volte contra mim. Um dia casa. Mas Deus, que tem total interesse de nos restaurar, e essa palavra dele aqui nos ensina isso, diz que ele tem 3 maneiras para a gente finalizar a palavra. 3 maneiras práticas da gente se posicionar, permanecer, da gente restaurar a nossa vida, da gente assumir aquilo que Deus tem no corpo dele, na igreja. No versículo 17, no capítulo 7, versículo 16, olha só o que diz: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas neles. Repita comigo: trombetas, cântaros, tochas. É incrível que no Velho Testamento as sombras daquilo que um dia viria a ser a realidade em Cristo é fenomenal. A Bíblia não é um livro comum. Luz, 300, vocês vão para a guerra, vocês vão vencer essa guerra. Ok, Gideão, quais são as vossas armas? Tochas, trombetas e cântaros. Peraí, já somos 300 contra uma multidão, nós não teremos armas. É porque Deus trabalha assim, subverte. Vamos pensar aqui na tocha. Vocês vão carregar a tocha. Imagina a guerra, todo mundo com tocha na mão. O inimigo vê eles com tochas. Que povo mais sem noção. Eles pensam que vão vencer a gente com essas tochas na mão. Tocha, fogo, luz. Não foi isso que nós lemos pouco tempo atrás? Vós sois vós sol da terra. Vós sois o quê? A luz do mundo. Jesus disse: vocês vão carregar tochas nas mãos. Pastor Juca, eu, cada um de vocês, carreguem tochas nas mãos. Vocês vão levar essa luz com vocês. Você sabe que isso aqui é simbólico. E vocês vão cobrir essa tocha com cântaro. Cântaro estava ali, cântaro. Vocês vão cobrir. Vai chegar um momento em que vocês vão quebrar esse cântaro
e a luz o fogo vai aparecer. Vós sois a luz do mundo. Se isso não é suficiente para te alinhar, para te reposicionar, eu não tenho como fazer isso. Essa passagem de Jesus tão conhecida. Você é a luz do mundo, que carrega essa tocha. Essa luz que o mundo vê não é a luz que eu invoco. Jesus é a luz do mundo, então é a luz que eu invoco. Não, nesse momento não. É a luz das minhas boas obras. Onde Jesus diz que nós, como filhos da luz, devemos praticar as boas obras para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. A obra começa aqui. Tem muita boa obra para a gente fazer, mas pode começar aqui, servindo, atuando, se dispondo, obedecendo. Obedecer. E Deus deseja que a gente obedeça, se prontificando. Efésios 5, 8, 9 diz: pois outrora, antes, vocês eram trevas. Agora, nesse momento, vocês são luz do Senhor. Vocês são luz do Senhor. Vocês são luz. Andai como filhos da luz. Andai, é andar. Andai como filhos da luz. Andem com essa luz na vida de vocês. Toda treva é dissipada por causa dessa luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. Isso tem que permear a nossa vida, nosso ministério, nosso caminhar, nosso galgar, nossos lutos. Bondade. Você é bom? Justiça. Você é justo? Verdade. Você é verdadeiro? Existe verdade? Essa tríade, esses três aqui, esse tripé, está presente na sua vida, no seu ministério? Deus não, apesar de que Ele nos ama, Ele não nos aceita se isso não estiver de fato visível, presente na nossa comunidade, na nossa comunhão. Bondade, justiça, verdade, carregando a tocha de luz, e a gente vence os inimigos. Por outro lado, existe a trombeta, um trombetear. Olha que guerra mais na cabeça talvez dos inimigos, uma guerra realmente sem noção. Trombetas, eles vão vencer a gente com trombetas, porque trombeta é grito de guerra, é cântico, é louvor, é música. Se você passear pelo livro dos Salmos, você é constantemente chamado a adorar o Senhor, a salmodiar, a render graças, render culto. E a gente pensa que a adoração do trombetear, o cântico, a verdadeira adoração, só é possível com música. Não, a música é um meio de adoração, mas não é o único. É apenas um dos meios de adoração. A adoração se dá através da nossa vida, da nossa conduta, da nossa santidade, da nossa maneira de ser, de se portar, de se doar. Deus é adorado. Foi um debate que diz assim: adorem ao Senhor, e se houver necessidade, usem a música. Porque eles venceram os inimigos com cântico, com trombeta, com louvor. E aqui há um conclamar a gente a substituir o praguejar pelo louvor. Deus vai se tornando para mim a partir daquilo que eu canto acerca dele. Se eu canto que ele é Deus vivo, verdadeiro, ele é Deus de graça, de amor, ele vai se tornando isso na minha vida. Há um lado positivo e negativo em dizer que a igreja também é teologizada pelas canções. É uma teologia que se canta, tanto para o bem como para o mal. Porque tem muita canção evangélica que é horrível, mas tem muita canção que é focada no Senhor, focada na cruz.
Louvor, trombeta. A gente lamenta ou a gente adora? Que tipo de sonido de trombeta a gente está tocando? Estamos tocando junto? Porque a gente tinha que tocar junto. Não era uma coisa bagunçada. Vamos, quando ele deu o sinal, todos participaram em uníssono ao mesmo tempo. Estamos cantando a mesma coisa? Estamos focados na mesma pessoa? Quem é o centro das nossas canções? Deus ou o homem? Aquilo que se confessa em adoração é extremamente importante, pois a gente vive muito do que a gente canta. Aquilo que você ouve na música, gosta, secular, seja lá o que for, você acaba vivendo isso. Eles tinham um projeto. Luz, louvor, eles tinham um projeto. Há uma estratégia definida. O versículo 18 diz isso. Porque quando eu tocar, Gideão diz, quando eu tocar, é um sinal. Quando eu tocar, é um sinal. Quando eu tocar, é um sinal. Para todo mundo ali havia uma organização. Eles estavam divididos em 3 companhias de 100. Tudo organizado. Dá para perceber que viver no Espírito não é viver na bagunça. De qualquer jeito, havia organização, projeto. Companhia de 3, de 100. 3 de 100. 3 companhias de 100. E quando ele desse o sinal, todos iriam gritar. Pelo Senhor e por Gideão, aquele grito de guerra. É claro que a gente hoje pode dizer, por Jesus e para a sua glória. Gritar, por Jesus e para a sua glória, Senhor. Eu não sou Gideão, eu sou o Fábio. Nós não somos esses homens, essas mulheres que estão aqui. Mas isso foi vivido antes da lei, da lei. Imagine nessa época da graça do Espírito Santo, que é muito maior a glória. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que Deus está dizendo isso para vocês? Porque chega um momento em que a gente tem que entregar para cristãos. A gente tem que nos alimentar. Isso não é uma crítica. Por um lado, eu sei que tem muitos meninos na fé. Mas por outro lado, quem serve ao Senhor não escolhe para quem se deve entregar. Chega um momento em que a gente tem que ensinar o cristão a ser cristão. E o pastor, que não tem nenhuma intenção de estar aqui no nível de superioridade, de santidade, mas completamente humano, dizendo: vamos desistir não, irmão. Vamos continuar. Se Gideão conseguiu, a gente também consegue. Vencer o midianita. O midianita pode ser um cansaço espiritual. Está roubando o dom da nossa vida. Aquilo que nos alimenta. Matando a nossa fé, a nossa espiritualidade. Está nos cansando. Está fazendo a gente ficar em casa. A nossa caverna, a nossa cova está sendo quarto. Está sendo ficar em frente ao TV. Hoje, não vou não, estou desanimado. Está lá, se enclausurando, se fechando. E aí, você está morrendo espiritualmente. Ai, Deus não deseja isso. O Espírito Santo não nos salvou para isso. Não foi para isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas Ele não nos coloca na sua graça aqui para a gente viver passivamente. Estou pacificado, recebi o amor de Deus, glória a Deus. Ele está dizendo: agora, filho, você recebeu a minha graça, agora eu vou colocar você para trabalhar. A igreja é um lugar de trabalho. A igreja é um lugar de comungar, de trabalho, de dons sendo repartidos. Já preguei algumas vezes sobre isso. Mas em tempo de despertar os dons, irmãos. Pastor, a igreja não cresce, pastor. A igreja está tendo dificuldade. Irmão? E como é que você está a sua busca por Deus? Você está buscando a direção do Espírito Santo? Você está buscando o dom espiritual? Não, pois é. A palavra dele diz que aquele que busca dom, ele busca, e o dom da igreja é edificado. Pastor, não está tendo cura na igreja. Sim, você está orando por cura, você está buscando esse dom, essa capacitação, você está orando pelos enfermos.
Eu tenho medo. Você tem medo? Está curando água sem irmão. Eu queria ouvir uma palavra diferente. Eu queria, sei lá o quê. Eu vou lá na outra igreja. É porque você não está buscando Deus na palavra. Você está procurando novidades, vento de doutrina. Está cheio de vento de doutrina. Está cheio de igrejas. Está falando muita baboseira. Eu não quero que vocês vão para lá. O pastor Juca não quer que ninguém saia da igreja. O pastor não quer que ele perder o vento nenhum. Isso fere o coração. Como Paulo diz, eu estou sofrendo com o meu pai. Mas aqui não há lugar mais para infantilidade. O Gideão está dizendo que eles viveram e sofreram porque eles não deram ouvido à voz do Senhor. Eles estavam morrendo espiritualmente. Aí Deus está dizendo: olha, chegou o momento de vocês passarem mais uma vez pelo despertar, pelo desejo pessoal de renovação, de uma purificação. O texto nos diz que o próprio Gideão derruba altar de Baal, tem toda uma história mais profunda. Houve uma purificação pessoal e familiar. A conversão de Gideão não foi apenas uma conversão para vencer uma batalha. Foi uma conversão que mudou foi a vida dele, que fez uma purificação familiar. Derruba esse altar construído aqui na minha casa de Baal. Ele ergue um altar ao Senhor. A comunhão na igreja vai ser reflexo da sua vida espiritual que você tem com Deus, na sua casa, no seu quarto, onde você estiver. Se você de fato diz: eu amo o Senhor, e eu sei que você ama de verdade, isso vai desembocar em: se eu amo o Senhor, eu amo a obra dele, eu amo aquilo que ele ergueu, que é o seu corpo, que é a sua igreja. Por isso eu me envolvo. Então ajuda aqueles, desperte os outros, aconselhe, se necessário, chame a atenção, porque aí sim a igreja pode começar a viver um outro nível, um outro momento. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor Jesus, Tu és o cabeça da igreja, Tu és o Senhor dessa igreja. Por isso é a Ti que nós oramos, em coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Conheces os nossos corações, de cada um que está aqui, daqueles que também não estão aqui. Senhor, a minha oração a Ti, Senhor, é que este corpo, essa parte do Teu corpo, ela possa ser reestruturada, reavivada, despertada. Que haja um mover no coração de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram e dos que não se encontram. Assim como aqueles homens foram tomados por uma consciência do pão que voltava, eles destruíam. Que haja uma convicção espiritual em nossa mente, em saber que aquilo que eu estou praticando, aquilo que se pratica, vai voltar com poder de destruição. E que eu preciso, Senhor, voltar para Ti. Porque o Senhor já nos concedeu meios para isso. O Senhor já nos concedeu luz, fogo, tocha. Já nos concedeu brasa viva. Uma brasa não apenas no altar, ela está queimando no nosso coração. E colocou uma trombeta para cada um de nós, que é um cântico novo nos nossos lábios, que é diante da dor, que é diante das impossibilidades, que é diante de qualquer causalidade da vida. Eu vou trombetear a Ti, Senhor. Eu cantarei a Ti. E eu proclamarei em cântico, Senhor, as Tuas maravilhas. E também, Senhor, que o Senhor possa nos alinhar como povo. Gente que trabalha junto,
gente que projeta junto, gente que ora junto, gente que planeja junto, gente que intercede junto. Desperta isso mais uma vez em nós, Senhor. Tu és o cabeça da igreja e nós estamos aqui completamente abertos a isso. Tu não és aquele Senhor da igreja que está batendo na porta pedindo para entrar. Não, Senhor. Tu és o Senhor. Tem total liberdade de agir como queres. Haja, Senhor. Começa a fazer um movimento espiritual poderoso, tremendo entre nós, na igreja. Aviva, Senhor. Opera poderosamente, glorifica o teu nome aqui, Senhor, hoje, amanhã e em todos os momentos. Mais uma vez nos batiza com esse Espírito Santo e com fogo. E nós veremos, Senhor, que 300 pessoas, conforme a tua palavra, serão suficientes para derrotar exércitos. Não precisa de muitos, precisa sim de pessoas decididas a te ouvir. Eles não ouviram, contudo não ouviram a minha voz. Mas tira agora tudo aquilo que está impedindo a gente te ouvir. Nós queremos te ouvir, Senhor. Queremos te ouvir, Senhor. Queremos te ouvir. Fala conosco. No sonho, na rua, na esquina. O anjo visita Gideão. Que todos nós sejamos visitados por Ti, pela Tua graça, pelo Teu poder. Envia anjos se Tu quiser, Senhor. Fala conosco. Queremos ser visitados. Aviva-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Ti. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Agora nós vamos orar pelo pastor, pastora, né? Sua filha que aqui está, seu filho também. Aqui não está.